Durante a minha jornada voando por esse mundo afora, eu tive a oportunidade de fazer grandes aventuras. Tive a oportunidade de conhecer todo o litoral do Brasil, voando do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Foram 4.000 quilômetros, com grandes desafios. Depois fui para o Pantanal selvagem do Brasil, um lugar exótico, muito bicho, muito animal. Um cenário incrível, um pôr do sol incrível que tem o Pantanal. Não cheguei a ver nenhuma onça durante a minha jornada no Pantanal, mas muita pegada, com certeza elas estavam me olhando. E aí fui enfrentar os vulcões do México, também contemplando aquela beleza natural, né, que são os vulcões, né, que surgem, formando um grande eixo de montanha rochosa no México. E lá eu fiz o meu recorde continental de altitude, voando a mais de 5.000 metros. Foi uma experiência também incrível. 5.013 metros! É o novo recorde continental brasileiro, 5.013! Faz muito frio aqui em cima, menos 15 graus, mas a missão está cumprida! Recorde! Uhul! Podia deixar de falar da Transamazônica, nessa rodovia tão polêmica e que corta o Brasil, passando por 7 estados e conhecendo um pouquinho da história dessa rodovia e também contemplando a natureza, voando sobre a floresta amazônica. Todas essas aventuras, elas têm um ponto em comum, né? Que é eu estar interagindo com a natureza, eu estar contemplando a natureza. E eu sentia uma vontade muito grande de dar algo a mais, de retribuir tudo que eu recebia da natureza, né? E aí surgiu a ideia de fazer uma expedição focada no meio ambiente, focada na preservação, falar um pouquinho disso, né? Mostrar um pouquinho sobre os descasos que às vezes eu via voando e não podia fazer nada. E aí foi escolhido o Rio Tietê, que é o rio mais poluído, infelizmente o rio mais poluído do Brasil, e muito importante, principalmente para o estado de São Paulo. E aí, se eu buscar na memória, né, a história do rio, eu morei muitos anos em São Paulo, e meu avô foi um dos fundadores de um clube que fica às margens, e quando meu pai me levava para praticar esporte nesse clube, a gente passava sobre o Rio Tietê. E ele sempre me falava que quando ele era jovem, ele e meu tio praticavam remo, praticavam esporte ali no Rio Tietê. E que o rio não era poluído como é hoje, que ele era um rio limpo. Aliás, ele nasce limpo e depois, durante o curso dele, o homem vai destruindo a natureza. E aí ele chega na cidade de São Paulo, descarregando milhares de dejetos no rio. E aí ele segue levando essa poluição por um longo caminho. E aí eu juntei tudo isso, a minha vontade de falar de natureza, essa história que eu tinha de infância que meu pai contava, e falei, não, agora é a hora de conhecer o Rio Tietê de perto, da nascente à foz, e decolar rumo a mais essa aventura. Eu estou em Salesópolis, na trilha que me leva até a nascente do Rio Tietê, que fica no meio dessa floresta de mata fechada com árvores altas. Voando não ia dar para ver a nascente de lá de cima, então eu vim conhecer a pé. Um dado curioso é que a nascente fica a 22 quilômetros do oceano e é o único rio do mundo que, em vez de descer para o oceano, ela segue rumo ao interior. Por isso que é conhecido como o Rio Teimoso. E a gente está chegando e a nascente está aqui. É aqui que começa tudo. Esse é o exato ponto onde a água brota do chão. Essa água vem da chuva, desce pelo lençol freático e quando não tem mais para onde ir, ela brota. Outra curiosidade aqui da nascente é a vida que existe aqui. A gente vê pequenos peixes e vê também esse besouro.
que ele só vive em água pura, água limpa. Ele chama Mãe d'Água e ele indica que, olha só, que a água está pura. Nessa placa tem algumas informações importantes da nascente. Ela está a uma altitude de 1027 metros em relação ao nível do mar. A distância até a foz, a distância que o rio percorre é de 1.136 km, que é justamente o percurso que eu vou fazer voando sobre o rio Tietê. E uma informação muito importante, que é a vazão. Todos os dias eles fazem a medição. Aqui está 2.836 litros por hora, né? Para vocês terem uma ideia, a gente está na maior estiagem do estado de São Paulo da história. Geralmente, nessa época, a vazão deveria estar em 3.500 litros por hora e está bem abaixo, 2.800. Quando, em época de chuva, a vazão chega a 7.000, 8.000 litros por hora. Isso é a prova de que o rio está bastante baixo com a falta de chuva. Preparando, fazer o primeiro voo aqui em Salesópolis, reconhecimento de área, um voo local, que já dá para ver a situação da água aqui no estado de São Paulo, o rio baixo, muito baixo, e vamos preparar para decolar, isso aí. Depois de fazer o primeiro voo aqui em Salesópolis, reconhecimento de área, conhecer a nascente do rio Tietê por terra, agora é hora de partir e percorrer seus 1.136 km. Vamos para cima, que é hora de decolar. A primeira cena que eu vejo são galhos, pedras, terra e pouca água. Ou seja, a estiagem estava ali presente, a falta de água estava ali, ao ponto de eu estar sobrevoando e um carro que estava submerso no rio surgir com a baixa da água. Então foi a primeira impressão que eu tive, e ali eu já sabia que o problema era muito sério, da falta de chuva no estado de São Paulo. Onde eu encontrava água era porque o rio estava represado com as barragens, então você via um volume de água. Até pensava, pô, tem bastante água, mas na verdade é porque o rio está represado.
Você olhando nas laterais, você via as margens secas, então não estava no nível normal, mesmo onde ele estava represado. E aí eu sigo viagem rumo a Mogi das Cruzes. Nesse trecho de Salesópolis a Mogi das Cruzes, foi o único trecho que eu vi o rio, mesmo com pouca água, serpenteando a natureza, a floresta. Foi o único momento, porque logo que eu começo a chegar em Mogi das Cruzes, começa, né, a poluição. São os sinais da urbanização, os sinais de que o homem estava destruindo o rio. E dali para frente só piora. Passo por lugares muito poluídos, chego em Itacoaquecetuba, próximo a São Paulo, e aí finalmente chego na cidade de São Paulo para fazer um voo que para mim seria um voo histórico e um dos mais esperados da minha expedição. É o que você acompanha no próximo Pousos e Decolagens.